Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula passada, nós vimos uma visão geral sobre a fotossíntese. Hoje, nós vamos falar sobre fatores que afetam esse processo. Então, só para relembrar, a fórmula geral da fotossíntese é gás carbônico mais água, na presença da luz, irão formar a glicose, que é C6H12O6, mais o oxigênio, que vai ser liberado para a atmosfera. Essa fórmula aqui é a fórmula básica da fotossíntese. E aí, antes de falar dos fatores que alteram este processo, eu quero falar como a taxa de fotossíntese pode ser medida. Vamos imaginar que nossa tela é uma atmosfera. E essa atmosfera está rica em gás carbônico. E além do gás carbônico, nós temos também o oxigênio. A taxa de fotossíntese pode ser medida, então, a partir do consumo deste gás carbônico, já que o gás carbônico é um reagente. E como o oxigênio é um produto dessa reação, à medida que ocorre fotossíntese, vai sendo produzido mais oxigênio. Então, através da medida do consumo de gás carbônico e da produção de gás oxigênio, nós conseguimos determinar a taxa de fotossíntese. E hoje já existem alguns equipamentos que conseguem fazer essas medidas diretamente do ar. Então, agora vamos falar sobre fatores que vão alterar essa taxa de fotossíntese. O primeiro fator é a temperatura. Normalmente, a temperatura altera todas as reações enzimáticas. E aí, para explicar como a temperatura altera a fotossíntese, já desenhei aqui um gráfico que relaciona a taxa de fotossíntese com o aumento da temperatura. Este símbolo aqui, pessoal, significa graus Celsius, que é a medida de temperatura. Então, o que nós podemos observar? Se a temperatura aumenta, a taxa de fotossíntese também aumenta. Só que este aumento é até certo ponto, porque depois a fotossíntese vai diminuindo. Este pico de fotossíntese normalmente ocorre aqui próximo a 30 graus, 35, é a taxa máxima de fotossíntese. A partir deste ponto aqui, acontece desnaturação das enzimas, devido ao aumento da temperatura. Quando a temperatura aumenta demais, as enzimas acabam perdendo a sua forma. Então, aqui eu representei uma enzima que está desnaturada, que perdeu a sua forma. Só para você lembrar que, quando a temperatura aumenta demais, as enzimas desnaturam. E isso não acontece só nos vegetais, nos animais também. Por isso que é muito perigoso ter febre muito alta, porque as enzimas do nosso organismo podem desnaturar. O segundo fator que altera a fotossíntese é a concentração de gás carbônico. Nós temos aqui também um gráfico que relaciona a taxa de fotossíntese e a porcentagem de CO2 na atmosfera. E o que nós podemos observar nessa situação? Quando a porcentagem de CO2 aumenta, a fotossíntese também aumenta proporcionalmente. Só que este aumento acontece até certo ponto. A partir deste ponto aqui, que é em torno de 0,3% de CO2 na atmosfera, a taxa de fotossíntese fica constante. E isso ocorre porque houve saturação das enzimas. É como se ela estivesse ocupada
com os gases. E como o gás carbônico é um reagente, não adianta aumentar a sua concentração, porque a velocidade da fotossíntese vai ficar constante a partir deste ponto. Porém, se a concentração de gás carbônico aumentar demais, pode acontecer uma diminuição da fotossíntese. Só que para isso acontecer, tem que ter muito gás carbônico na atmosfera, mas para determinadas plantas, o aumento de CO2 pode provocar uma intoxicação. Vamos terminar aqui com esses dois exemplos e na próxima aula falar sobre luminosidade e comprimento de onda. Não perca, até lá!